Começou a nova temporada de animes lá no Japão e, claro, acaba começando uma nova temporada aqui pra gente também. E eu decidi voltar com os vídeos de primeiras impressões, que é um formato que eu gosto bastante e que basicamente consiste em eu trazer a minha opinião, minha perspectiva, né, minha ideia inicial depois de assistir apenas o primeiro episódio desses animes, ou de alguns, na verdade, que estão estreando agora nessa nova temporada. E eu, honestamente, só vou trazer aqui alguns deles porque eu não consigo trazer na frequência. É muita coisa estreando, tem muita coisa que eu vou assistir, nem todos eu acho que encaixa aqui, ou nem todos eu acho que foi muito mais interessante do que eu esperava para trazer para o canal. Então basicamente é isso, eu comento e trago algumas opiniões pertinentes ou não, basicamente a minha opinião sobre o primeiro episódio. Pra quem não me conhece, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente vai falar sobre as minhas primeiras impressões de Amagami-san Chi no Musubi. Amagami-san Chi no Musubi é um anime que vem, né, a adaptação de um mangá com o mesmo nome, que foi publicado inicialmente lá no ano de 2021 na Weekly Shonen Magazine. Ele inicialmente foi publicado como um one shot, só que ele ficou bastante popular, fez bastante sucesso, né? Isso alguns meses antes de se tornar a primeira obra serializada oficialmente numa revista do autor Marseille Naito. A adaptação do anime está sendo feita pelo estúdio Drive e aqui no Brasil a distribuição ficou por conta da Crunchyroll. Ryu Kamihate, ele é um jovem de 17 anos que cresceu em um orfanato depois de muito jovem, quando ele perder a mãe, e ele acabou se mudando, né, sendo convidado a ir morar num templo. Ele acaba se mudando para lá, onde ele conhece 3 lindas irmãs sacerdotisas. Elas são irmãs de 14, 17 e 20 anos com personalidades bastante diferentes, mas que compartilham uma grande fé nas divindades, né, das quais elas acreditam, e também o seu amor pelo serviço que elas prestam como sacerdotisas naquele templo. Já o Ryu, ele não leva a fé tão a sério, né? Tudo que ele se preocupa é em estudar muito para poder entrar na faculdade de medicina na qual ele quer entrar, e ele acredita que nada pode ajudar ele, fé nenhuma pode ajudar ele. A única coisa que pode ajudar ele nos objetivos dele é a própria determinação. O que o Ryu não sabe é que o convite do chefe do templo, né, o sacerdote-chefe, também avô das meninas, esse convite para que o Ryu fosse morar lá tinha segundas intenções. Ele quer que o Ryu se case com uma das 3 meninas e assuma o comando do templo. No primeiro episódio, o Ryu já conhece as 3 meninas, né, antes mesmo do avô delas, e os problemas logo surgem quanto a visão cética do Ryu entra em conflito direto com toda aquela fé das meninas. E claro que algumas situações inesperadas e interações estranhas com as meninas vão deixando esse conflito ainda mais intenso e esse ambiente ainda mais desconfortável. Mas o episódio logo se encarrega de mostrar pra gente que ele não é esse monstro insensível que as meninas pintaram num primeiro momento, e que também entrega pra gente de onde vem todo esse ceticismo dele na fé das meninas, né? Qual é a origem dessa visão cética que ele tem? O episódio acaba mostrando que é bem justificável essa personalidade fria do Ryu e também essa visão desacreditada que ele tem nessa fé que as meninas têm tanta força, dão tanto valor. E o episódio também mostra pra gente de onde vem toda essa fé, toda essa paixão que as sacerdotisas têm pelas divindades, né? E eu acho que é um primeiro episódio que propõe a história e justifica razoavelmente pra gente os 2 pontos de vista, tanto deles quanto delas. E traz também pra gente uma proposta clara de observar como cada um dos lados lidou com problemas parecidos, mas absorveu aquelas questões religiosas de maneira diferente.
Agora que eu já te contei do que se trata a história e o primeiro episódio, eu vou te falar um pouquinho sobre as minhas opiniões, mas antes disso deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda bastante no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e claro, já me segue pelas outras redes sociais, eu sou @gutunu em todas elas e comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra me dizer o que você concorda, o que você discorda, o que você achou do anime. E se você não viu, depois do vídeo vai lá, assiste e volta aqui pra me contar o que você achou. Vamos lá, o anime ele é um romance, uma comédia romântica, né, destinada ao público de shonen e ele tem tudo que um romance shonen costuma ter. Ele tem meninas lindas, peitões, um rapaz virgão de aparência simples, peitões, peitões, peitões. Tem uma ideia meio harém da coisa, mas só com 3 meninas, e uma delas é tratada claramente como carta fora do baralho, afinal de contas ela tem só 14 anos. Carta fora do baralho a não ser pelo fato de que ela mesmo é bastante invasiva com o Ryu em diversos momentos, né? Mas ele faz questão de não dar a menor abertura, não dar a menor chance pra ela em nenhum momento, pelo menos no primeiro episódio. Além dela, ainda tem uma gentil e sensível irmã mais velha, né, que tem os peitos aí explodindo em cena o tempo inteiro, ocupando metade do quadro da cena. E ainda tem a irmã do meio, que é meio tsundere e parece ser justamente a proposta de par ideal na história. A gente sabe que esse tipo de história, né, sempre tem uma menina que é a proposta de par romântico principal da história. Aqui parece ser a irmã do meio, né, é normal esse tipo de coisa, por mais que ele crie vínculos e relações com outras meninas em volta dele, sempre tem uma que tá ali na história pra ser o par final do protagonista. O conflito, que já era boa parte das interações na história, parece estar voltada principalmente para a fé cega que as meninas têm nas divindades, que vai de conflito direto e destoa totalmente da visão cética que o Ryu tem disso tudo. Então agora, convivendo junto, além das personalidades muito diferentes, né, e ter em volta deles a ideia de que o avô delas quer que alguma delas case com ele, eles ainda precisam lidar diariamente, né, com essa diferença da visão que eles têm da fé em si. Se a história mantiver o ritmo que a gente vê nesse primeiro episódio, o romance ele pode se desenvolver de uma maneira bastante divertida dentro desse ambiente. Já que a gente vê que é um processo de aprendizado e é bem interessante de assistir, onde aparentemente nesse processo o Ryu tende a recuperar um pouco da fé dele e as meninas entenderem que nem tudo na vida elas podem ficar dependente de aguardar um milagre. Os backgrounds dos protagonistas eu acho que também são bem palpáveis, assim, acho que justificam bastante pra gente como eles chegaram ali, né, como as meninas se tornaram tão devotas daquelas divindades e como o Ryu se tornou um jovem tão frio e cético. Às margens disso tudo, eles devem desenvolver o relacionamento dele com as 3 meninas de maneira isolada ou de maneira juntas, né? E desenvolver os possíveis romances pra gente. Claro, tudo banhado a cenas muito constrangedoras de jovens na flor da idade, com os hormônios explodindo, né? Em uma visão com um público-alvo bem específico. Não tem nada de especial nesse anime, mas por incrível que pareça, foi uma experiência muito divertida de assistir o primeiro episódio. Eu genuinamente fico tentando entender onde eu me diverti tanto assistindo esse episódio, porque não parece o tipo de coisa que normalmente eu colocaria na lista pra assistir. Mas eu acho que talvez seja o fato de que esse conflito deles em relação à fé é algo que é bastante palpável e interessante, e o romance acabou ficando um pouco em segundo plano no primeiro episódio. Visualmente ele não tem nada de surpreendente, ele é bonito, mas tem claramente um apelo sexual muito claro, né? Nada diferente do que a gente não tem acostumado ver em outros shonen de comédia romântica.
O Ryu tem uma aparência basiquíssima, mas que eu acho que combina bem com o jovem frio e cético que a gente conhece aqui. As meninas têm personalidades que combinam bastante com a aparência delas também, o que eu acho que é mais uma proposta muito clara que esse tipo de anime tem, que é pra gente torcer por alguma delas, né? Em algum momento a gente querer que alguma delas termine com o Ryu. É normal nesse tipo de anime a gente ter a nossa favorita. Mas assim, depois do primeiro episódio eu acho muito difícil não torcer pela Yuna. A Sahi, ela tem só 14 anos e a Yae, ela é basicamente uma peituda rainha da Coitadolândia. Mas assim, mesmo o anime sendo básico em muitas coisas, ele tem visualmente alguns quadros muito bonitos que conseguem arrancar da gente um certo apelo mais emotivo, assim, em determinadas cenas ou diálogos que os personagens estão vivendo naquele momento. Até um tom mais romântico ele consegue assumir de forma bem clara quando combinado com o diálogo ou com a narrativa daquele momento. A trilha sonora é totalmente ok, não tem nada nela que seja deslumbrante de alguma forma, mas o encerramento ele é bem divertidinho, bem gostosinho e eu não lembro da abertura, eu acho que não passou abertura nesse primeiro episódio, mas eu vi que ela é cantada pelo Momohiro Clover Z, então eu tô bem curioso pra assistir no segundo episódio como é essa abertura. De maneira geral, eu me diverti bastante com esse primeiro episódio. Eu acho que tirando o apelo visual, que é voltado para um público muito específico, eu acho que eu gosto bastante de shounen de romance. Eu acho que quem me acompanha por aí já percebeu que eu gosto, né? Eu assisti vários shounens de romance que tem todo esse apelo visual, né? Mas sei lá, eu sempre acabo me divertindo de alguma maneira. Não vou negar também que tem muita chance de eu dropar, porque no final das contas, no começo da temporada eu acabo pegando muita coisa pra assistir e muita coisa fica no meio do caminho. Se não tiver realmente me entretendo, se eu não tiver realmente me divertindo, vai acabar indo de vala. Mas se eles continuarem no ritmo, ou se o anime continuar, sei lá, parecido com o que foi nesse primeiro episódio, eu devo assistir sim, porque foi bem divertido. E assim, se você gosta de algo como As Quíntuplas ou Namorada de Aluguel, eu acho que essa é uma excelente obra pra você dar uma olhadinha. Eu acho que pelo menos o primeiro episódio vale a pena você dar uma conferida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.